Alguns professores perguntaram para mim como que eu fiz para digitar os meus horários dentro do diário de classe. Então eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês como que eu organizei a minha digitação de notas para eu ter menos conflitos possível, tá certo? Então vou mostrar uma parte que é no computador e depois a outra parte que eu fiz pelo celular. A primeira coisa que eu faço, ou a primeira coisa que eu fiz, foi organizar o meu horário. Então, foi olhar como é que estava meu horário. Como que eu faço isso? No computador, eu coloco a quantidade de aulas que eu tenho. No meu caso, eu sou professora do PEI, então eu tenho 9 aulas. As minhas aulas, como as de vocês, são de segunda a sexta. Se eu clicar e vier aqui, isso eu tô montando no Excel, tá, gente? Se eu clicar e vier aqui, eu vou puxando pro lado, ele vai completando sem eu precisar digitar. Quando eu clico aqui para selecionar toda a planilha e eu venho aqui do lado e dou um duplo clique, ele coloca todas as células do tamanho do texto que eu tenho. E aí eu já vou aproveitar para dar um botão direito, vou formatar essa célula e vou colocar que eu quero que ela quebre automaticamente. Então eu venho em alinhamento, quebrar texto automaticamente, para o texto aparecer dentro da célula mesmo se o texto for muito grande, tá? Vou dar OK. Deixo tudo isso pronto, que é mais fácil para organizar, para digitar. Aí eu vou colocar minhas bordas. Aqui onde eu pus aula 1, aula 2, aula 3, eu posso colocar o horário. Então, por exemplo, das 7 às 7h45, das 7h45 às 8, e aí eu vou, tá? Depois eu coloco o horário aqui. Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar sexto A, OE, que eu tenho orientação de estudo, e aí de novo, sexto A, que é OE, a minha aula é dupla, a minha terceira aula é o oitavo C, que é história, a quarta aula aí tem intervalo. Preparei meu horário, defini meu horário. Olhei meu horário bonitinho. Depois que eu olho meu horário, eu vou pegar o calendário. Então, a primeira coisa é preparar meu horário e aí ver o seguinte. Quando que seu horário foi homologado? Por quê? Porque o horário, ele não pode bater, ele não pode dar conflito a partir do momento que foi homologado. Então, por exemplo, se vocês trabalharam com um horário as 2 primeiras semanas e homologou na terceira semana de fevereiro, então você tem que ficar preocupado no horário não bater a partir da terceira semana de fevereiro. Antes, quando não estava homologado, pode dar conflito, você desconsidera, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Então, quais salas eu dou aula? Eu dou aula. Então, ó, primeiro momento é isso aqui. Eu vou pôr aqui do lado só para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, aqui no sexto A é OE e eu vou precisar marcar o que é. Pelo seguinte, eu vou ter que marcar os horários, vou ter que marcar os dias das aulas. E assim também, você pode fazer essa organização no manual. Eu estou fazendo aqui no computador só para ficar mais fácil de eu fazer o registro e olhar uma coisa e outra. Bom, e aí o que eu vou fazer? O meu horário homologado certinho foi a partir da terceira semana de fevereiro. Então, eu vou abrir o meu calendário, vou voltar lá em fevereiro. Terceira semana começa no dia 15, então eu vou olhar assim, ó. Eu tenho no sexto A, OE, eu tenho 15, 16, 22 e 23, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. Aí, eu vou olhar março, porque, ó, minha aula é segunda e terça-feira. Aí, eu vou olhar março. Eu tenho 1, 2, 8, 9. 9. Porque 15 a gente entrou em recesso.
15, 22 foi recesso, voltamos 29 e 30. Então, eu tenho 29 e 30. 29 e 30 de março. E aí, entraria em abril, que segundo o vídeo que eu tô gravando, vai ser segunda-feira que vem, tá bom? Então, aqui eu tenho aula dia 15 do 2, do 3 e 30 do 3. Qual que é o horário da minha aula? Das 7 às 7h45 e depois ela vai das 7h45 às 8h15, às 8h30. Quais dias? Esses dias, certo? Eu vou fazer a mesma coisa com as outras salas, tá? Então, no caso do sexto B, que eu tenho eletiva é de sexta-feira, eu vou voltar lá em fevereiro. Meu horário homologado é a partir do dia 15, então eu vou colocar 19, 16, 5 e 12. Dia 12 de março, 5, 12, recesso. Dia 2 foi sexta-feira da Paixão, então não tem. Bom, professora, aí preenchi todo o meu horário, tá? Fiz no computador por quê? Porque quando eu olho aqui na planilha e eu vejo que o horário bate, que o dia bate, eu posso só copiar e colar as datas. É mais fácil para trabalhar do que fazer o manual. O primeiro que eu fiz manual, mas nossa, deu muito trabalho. Desse jeito ficou mais fácil. E aí eu vou mostrar para vocês lá no aplicativo como que a gente faz para lançar isso. No diário de classe, no celular eu vou partir do zero, tá? Como se eu não tivesse instalado. Então, eu vou na Play Store, vou encontrar Play Store, vou digitar diário de classe, esse caderninho em azul, vou clicar em instalar, ele vai fazer a instalação no meu celular. Ele informa que a navegação é gratuita, você pode ler todas as informações que estão aqui, eu vou pular, que eu já li. E aí ele vem para usuário e senha. O usuário é o mesmo usuário da sede. É o RG, o número do seu RG. Com SP. E a senha é a mesma senha da sede. Ele vai sincronizar todos os dados. Sincronização feita com sucesso. E aí, eu vou lançar minhas turmas. Então, eu vou olhar para minha planilha de aulas e vou clicar em frequência. Ah, professor, o que acontece? Eu tenho que olhar se tá na disciplina certa, porque eu dou 3 matérias diferentes. Então, tem sala que eu dou que aparece 3 vezes para mim. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de lançar as aulas para eu não conflituar comigo mesma. Então, por exemplo, o sexto ano A, eu dou aula de segunda e terça-feira. Então, eu vou clicar no sexto ano A, eu vou voltar em março. E olha só, minhas aulas de segunda-feira estão lançadas. Então, eu vou lançar minhas aulas de terça, tá? Seria, então, 2 de março. Eu posso voltar e conferir fevereiro para ver se tá faltando alguma coisa, ó. Fevereiro. Foi dia... Aqui, o meu horário sempre foi o mesmo, então ele tá certinho. Então, apareceu dia 8 e dia 9, e aí quando o meu horário foi homologado, dia 15. Então, 15, 16, 22 e 23. Aí, eu vou para março. Março, eu lancei segunda-feira, mas eu não lancei terça. Então, eu vou lançar dia 2. E aí, dia 2 são os 2 primeiros horários. Eu vou clicar nos 2 primeiros horários e vou clicar na setinha lá embaixo. Eu vou olhar na minha agenda
quais foram os meus alunos que estavam presentes. Na sala de aula, a gente não vai... Você pode clicar em N, que não se aplica, C, que compareceu, F, que faltou. E o presencial, quando eu clico nesse não, ele troca para sim. Na primeira vez que você vai acessar o programa, ele fala para você clicar. Ele pergunta assim, se você quer manter as mesmas especificações para todos os alunos. Aí, o que eu faço? Eu marco todos os alunos como não presencial, porque aí eu venho dando presença só para os alunos que estavam lá na sala. Então, no dia 2, era a minha turma A. Então, a Ana Alice não estava, a Ana Clara não estava, a Ana Júlia não estava, a Ana Tarsila não estava, o Ângelo estava, a Beatriz estava, a Emanuele estava, o Gabriel estava, a Isabela estava, a Júlia não estava, o Cauã não estava, o Kennedy estava, o Loander estava, e aí parou a minha turma A. Eu vou clicar em salvar, e aí eu vou clicar no... Já foi o primeiro bloco, aí ele mostra, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bloco. Eu vou clicar em continuar, aí ele pergunta o que eu usei. É orientação de estudos, então eu usei outros e eu vou colocar curadoria do professor. Eu vou continuar, descreva brevemente a aula. Eu vou colocar assim, ó, criação de cronograma de estudos. Observação. Criamos tabela com horário de estudos em casa, na folha de sulfite. Vou confirmar, registro salvo. E aí ele fala que para aparecer lá eu preciso sincronizar. Antes de eu fazer isso, eu vou clicar em frequência de novo, sexto A de novo. Vou lá no dia 9, vou marcar as 2 primeiras aulas, que é o meu horário. Vou clicar aqui, vou olhar quais alunos estavam presentes. Vou clicar em salvar. Vou continuar. Materiais outros. Produção do professor. Vou continuar. Conclusão da tabela com cronograma de estudos. Observação. Alunos marcaram na tabela todas as atividades realizadas para poder visualizar o que está por fazer. Vou confirmar, sincronize para que o registro seja enviado. E ele fala que eu preciso sincronizar. Então, agora que eu lancei todas as aulas que faltavam lançar do sexto A orientação de estudo, eu clico em sincronizar e o aplicativo ele vai sincronizar. Você pode lançar todas as aulas de uma vez, mesmo se você estiver offline, sem internet, mandar sincronizar na hora que você tiver com aula. Perdão, você pode mandar sincronizar na hora que você estiver com internet. Se você sincronizar e aparecer horário de conflito, é porque você ou digitou no horário que um outro professor digitou, ou melhor, se aparecer conflito de horário, é porque você digitou no mesmo horário que um outro professor digitou. Aí você tem que olhar se você digitou errado, e se você não digitou errado, você vai falar com o seu colega que digitou no horário errado e vai pedir para ele consertar. Se os conflitos não desaparecerem mesmo depois que seu colega fizer as alterações, você desinstala o aplicativo e instala de novo.
que esses conflitos eles vão desaparecer. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Para quem chegou até aqui, não esquece de me ajudar a fazer esse canal crescer, né? Que é um projeto pessoal. Então, curte o canal, manda para os colegas que vão precisar disso, porque tem muita gente que está enrolado para se organizar para lançar essas aulas. Curte aí e deixa nos comentários se tem algum vídeo que eu posso fazer para ajudar vocês de alguma forma, tá certo? Abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.